Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana extremamente tensa. A semana começou com o atentado a tiros ao ex-presidente Donald Trump, que concorre mais uma vez à Casa Branca nas eleições que acontecem no mês de novembro. Após o atentado, o tiro atingiu de raspão sua orelha. A imagem de Donald Trump se levantando com o braço erguido e com o rosto ensanguentado, num claro sinal de força, em oposição à imagem extremamente frágil demonstrada pelo seu concorrente, o atual presidente Joe Biden, e principalmente no último debate, acabou impulsionando a campanha do ex-presidente. Isso já faz com que o mercado já comece a precificar a vitória de Donald Trump. Isso acabou elevando principalmente as ações dos setores mais conservadores dos Estados Unidos. Também acabou gerando uma alta generalizada do dólar. Por outro lado, as bolsas europeias e da China acabaram caindo devido ao temor de uma política mais protecionista por parte do presidente Donald Trump. No seu mandato, ele foi principalmente caracterizado aí pela guerra comercial com a China e os temores de que Trump possa voltar a carga a essa guerra comercial acabaram afetando principalmente as bolsas asiáticas. Além disso, o PIB da China divulgado essa semana, com uma alta de 4,7% no segundo trimestre, acabou decepcionando, quando o mercado esperava aí uma alta de 5,1%. Além disso, nós tivemos aí a maior pane cibernética da história mundial, que aconteceu na sexta-feira. Isso se deve aí a uma atualização do antivírus CyberStrike Falcon, que é utilizado pelo Windows 10 e acabou dando aí uma pane nos sistemas da Microsoft. Voos foram adiados, bolsas de valores ficaram fora do ar, a Bolsa de Londres ficou fora do ar aí durante várias horas. Além disso, sites de bancos, de outras instituições, todos os serviços ficaram fora do ar durante várias horas. Ao longo do dia, essa falha foi corrigida pela Microsoft, mas mesmo assim, o estrago já estava feito. E a onda vendedora de ações de tecnologia, que já havia começado aí desde o início da semana, principalmente com os investidores buscando embolsar os lucros depois da forte alta das ações no início desse ano, no primeiro semestre, acabou fazendo com que a Bolsa da Tecnologia nos Estados Unidos, a Nasdaq, registrasse forte queda essa semana, queda de 4,11%. Isso acabou também puxando o S&P 500, que encerrou essa semana em queda de 2,36%. Só o Dow Jones, que é a bolsa das empresas mais tradicionais dos Estados Unidos, que fechou em alta essa semana, alta de 0,37%. A Bolsa da Europa também sofreu e o Stoxx 600 encerrou essa semana em queda de 2,46%. Essa expectativa de uma menor demanda chinesa acabou afetando também o preço das commodities. O barril de petróleo encerrou essa semana com queda de 2,89%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $82,57. O minério de ferro também caiu 1,03% essa semana, e encerra cotado aos $108,45. Aqui no Brasil, mais uma vez, pegou a questão fiscal, além de toda essa tensão do exterior que também contribuiu, principalmente para uma alta expressiva do dólar, que encerrou essa semana com alta de 3,06%, na sua máxima da semana, cotado aos R$ 5,60. Já o nosso Ibovespa encerrou em queda de 1%. Em relação ao lado fiscal, o corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele veio abaixo daquilo que o mercado esperava. Haddad anunciou aí um corte de 15 bilhões de reais no orçamento para tentar cumprir aí a regra do arcabouço fiscal. Esse corte vai vir aí de 11,2 bilhões de bloqueios dentro do orçamento e 3,8 bilhões de contingenciamento. Mas Fernando Haddad ainda não detalhou de onde vão vir esses cortes de gastos. Aliás, esse corte, anunciado pelo ministro da Fazenda, ele vem logo depois aí de uma enxurrada de memes que tomou conta da internet no Brasil essa semana. Principalmente em função da postura do governo federal de tentar controlar a dívida pública pelo lado da receita, aumentando a receita
e não realizando o corte de gastos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi colocado aí como taxade ao longo dessa semana, relacionando o seu nome a uma expressiva alta de impostos. Pesou principalmente aí nessa enxurrada de memes o imposto sobre as compras no exterior até $50, aliás, que entra em vigor a partir do próximo mês, e também a notícia de que o governo federal queria aí aumentar a contribuição social sobre lucro líquido das empresas para tentar compensar aí a desoneração da folha de pagamento. E apesar de o governo federal ter dado declarações, né, de que esses memes aí não afetavam o governo, não afetavam a sua postura, mais uma vez membros do governo federal voltaram aí a defender a regulamentação das redes sociais. A desoneração da folha de pagamento, ela segue aí no embate principalmente com o Senado Federal, que precisa apresentar aí medidas de compensação em relação a essa desoneração da folha de pagamento, mas existe um embate principalmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que além da desoneração da folha de pagamento, quer também votar aí um projeto de renegociação das dívidas dos estados. Rodrigo Pacheco, que é mineiro, tem interesse muito grande nesse projeto, principalmente porque Minas Gerais é um dos estados que tem uma das maiores dívidas com a União, em torno de 165 bilhões de reais. Aliás, o estado de Minas conseguiu aí um prazo maior, até o dia 20 de agosto, para poder voltar a pagar a sua dívida com a União. Foi uma decisão aí do ministro Edson Fachin do STF, que estendeu o prazo de suspensão dos pagamentos da dívida de Minas Gerais. Essa pressão sobre o preço do dólar acabou afetando nossos juros futuros. O DI para janeiro de 2025 encerra essa semana em alta de 0,09 pontos percentuais, cotado a 10,68%. Por outro lado, a renda fixa, os títulos públicos acabaram apresentando desvalorização essa semana. O IMA geral, que mede aí a carteira geral de títulos públicos, apresentou uma desvalorização de 0,17 pontos percentuais, mas ainda apresenta uma alta de 0,97% esse mês. Por outro lado, os pré-fixados acabaram caindo mais, tiveram aí uma queda de 0,42 pontos percentuais, mas ainda registram alta de 1,04% dentro desse mês. Falando agora da zona do euro, o Banco Central da zona do euro decidiu manter estável sua taxa básica de juros. Mesmo com um bom resultado da inflação, a inflação ao consumidor medida pelo CPI lá na zona do euro desacelerou para 2,5% nos últimos 12 meses. Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central da zona do euro, deu declarações de que a Europa precisa ainda entender qual vai ser a perspectiva e o direcionamento da inflação para, de fato, implementar um ciclo de corte de juros. Lembrando que na reunião anterior, o Banco Central da zona do euro havia realizado um corte de 0,25 ponto percentual na sua taxa básica de juros. Também na Europa, mas falando agora do Reino Unido, que não faz parte da zona do euro, a inflação por lá acabou aí acelerando nesse mês de junho e registrou uma alta aí de 2%, quando o mercado esperava uma alta de 1,8%. Isso acabou aí adiando um pouco mais a expectativa de corte de juros também no Reino Unido. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação do nosso Índice de Atividade Econômica, o nosso IBC-BR, que é calculado pelo Banco Central. É considerada aí uma prévia do nosso PIB. Registrou uma alta de 0,25%, surpreendendo o mercado e mostrando uma atividade econômica brasileira ainda aquecida. Nós tivemos também a privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A privatização foi considerada aí um sucesso e injetou cerca de 15 milhões de reais nos cofres do governo do Estado de São Paulo. Falando agora da Argentina, a política de austeridade fiscal extremamente rígida do governo de Javier Milei acabou alcançando uma nova vitória essa semana, quando divulgou aí o seu primeiro superávit financeiro no semestre. Isso quer dizer que a arrecadação do governo federal foi suficiente para pagar todas as suas contas e os juros da dívida, e ainda sobrou dinheiro em caixa. Além disso, a atividade econômica do mês de maio da Argentina surpreendeu,
com alta de 1,3%, quando o mercado esperava uma queda da atividade econômica, já que essa política de austeridade fiscal acaba tirando dinheiro de circulação, fazendo com que a economia tenha uma recessão. Porém, lá, devido a uma recuperação do agronegócio, acabou registrando aí uma alta da atividade econômica no mês de maio. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da inflação de consumo nos Estados Unidos, medida pelo PCA, que é a inflação que o FED usa para balizar a sua taxa básica de juros. Nós temos também a divulgação do PIB do segundo trimestre da zona do euro. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação da prévia da nossa inflação oficial, o IPCA 15. E fica a expectativa pela divulgação do relatório de receitas e despesas do governo federal e principalmente pelo detalhamento de onde vai vir aí esse corte na ordem de 15 bilhões de reais. Muito obrigado e até a próxima semana.